Quando você dá um intervalo de descanso no seu trabalho, sua produtividade aumenta? Quando você interage com seu grupo de trabalho e vê que eles te ajudam, você se sente melhor? Quando teu chefe quer saber tua opinião, tua sugestão ou conhecer suas atitudes, você se sente valorizado? Olá, sou o professor Daniel Santana e o vídeo de hoje é sobre a experiência de Hawthorne. Elton Mayo foi o grande nome da teoria das relações humanas, e ele realizou pesquisas importantes em relação ao comportamento humano e ao resultado da produtividade no trabalho. Antes de falar sobre a experiência, é válido demonstrar rapidinho um estudo que antecede esse momento e que facilitará o entendimento sobre a temática principal deste vídeo. O estudo aconteceu em uma fábrica de tecidos que não segurava funcionários. Nessa fábrica havia um altíssimo número de demissões e contratações. Elton Mayo, então, além de contratar uma enfermeira, deu autonomia para que os funcionários decidissem qual o horário mais adequado para o descanso e para a produção. E assim, a equipe ficou mais engajada, a produção aumentou e a rotatividade de funcionários diminuiu. Depois desse estudo, vem a mais importante pesquisa, e a que marcou a teoria das relações humanas, a experiência de Hawthorne. Em 1927, nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, num bairro chamado Hawthorne, a fábrica da Western Electric Company inicia uma experiência, que ficou conhecida como a experiência de Hawthorne. O objetivo dela é relacionar a iluminação e a eficiência dos funcionários medidas por meio da produção. É saber se aumentando ou diminuindo a iluminação haveria ou não mais produção. Essa experiência foi dividida em 4 fases. Vamos conhecer cada uma delas. A primeira fase foi escolhido 2 grupos de operários. Eles faziam o mesmo trabalho nas mesmas condições, porém, durante o trabalho do grupo de observação, que é o grupo experimental, a iluminação era variável, enquanto que o outro grupo, que era o grupo de controle ou de comparação, a intensidade era constante. Qual era a ideia? Entender se a iluminação tinha influência no rendimento do operário. Gente, foi incrível, porque na mente dos operários eles pensaram: vou produzir bastante com muita ou pouca luminosidade. Dessa forma, os pesquisadores não conseguiram encontrar a relação entre a luminosidade com a produção, mas verificaram um fator que sobressaiu sobre o físico, o fator psicológico. Foi percebido que os operários se viram na obrigação de manter os níveis de produção independente da iluminação. Assim, foi percebido que a eficiência se dava pela variável psicológica. Nessa fase, os pesquisadores acharam por bem descartar essa variável da pesquisa. Na segunda fase, foi convidada algumas moças para participar da pesquisa e também foi esclarecido a elas o propósito e objetivo, que eram verificar se descanso, lanches e redução do horário influenciariam nas condições de trabalho. Essa fase foi dividida em 12 períodos. Vamos conhecer cada um deles. No primeiro período, apenas decidiram a quantidade que iriam produzir em condições normais, para poder comparar com os outros períodos. No segundo período, o grupo manipulado foi para a sala de provas, também trabalhando em condições normais de trabalho. Esse momento serviu para analisar a mudança de local de trabalho. No terceiro período, tanto para o grupo de controle como para o grupo experimental, o pagamento foi feito por tarefa em grupo. O grupo de controle era muito grande, então quando cada moça produzia acima da média, esse valor era distribuído para todos, o que não aumentava praticamente nada em seus salários. Já o grupo experimental era pequeno, então quando uma moça produzia mais, todo o grupo sentia um impacto positivo em seus salários. Nesse período, verificou um aumento na produção. Continuando, no quarto período, é um período que todos querem, um intervalo de 5 minutos pela manhã e 5 minutos pela tarde, e a produção aumentou. No quinto período, esse descanso foi para 10 minutos, e a produção continuou aumentando mais ainda. No sexto período, já foi demais. Foi introduzido 3 descansos de 5 minutos na manhã
e na tarde. Não houve aumento de produção e ainda houve reclamações, claro, pois quebrava o ritmo de trabalho. Quando voltou aos intervalos de descanso de 10 minutos no sétimo período e servindo um lanche leve, aí sim, a produção aumentou novamente. No oitavo período, mantido as mesmas condições de trabalho, o grupo experimental passou a trabalhar até às 16h30 e não até às 17 horas. Aumentou bem a produção. Quando no nono período foi reduzido para as 16 horas, não aumentou a produção. No décimo período, a equipe voltou a trabalhar até às 17 horas e a produção aumentou bastante. Quando tirou sábado, no 11º período, a produção continuou subindo. Pessoal, por incrível que pareça, no último período, o 12º, foi tirado todos os benefícios. As moças voltaram a ganhar apenas o salário por tarefa e, incrivelmente, a produção alcançou o maior índice de 3.000 peças por pessoa. Gente, nessa segunda fase, a experiência de Hawthorne, algo estranho aconteceu. Mais uma vez, o fator psicológico sobressaiu o fisiológico, pois as moças gostavam de ser testadas, elas achavam divertido, sem pressão, sem ansiedade e com maior liberdade. As moças sentiam satisfação no trabalho e o espírito de equipe se sobressaiu. Na terceira fase, os pesquisadores deixaram de lado a preocupação com as condições físicas e começaram a testar e a estudar as relações humanas no trabalho, pois foi percebido o fator psicológico nas duas fases anteriores, bem como a diferença de atitude entre as moças da sala de observação quanto a da sala de controle. As moças da sala de controle achavam sua supervisão totalmente constrangedora e humilhante. Dessa forma, em 1928, iniciou o programa de entrevistas com os empregados, na intenção de ouvi-los, conhecer suas atitudes, sentimentos e sugestões. Essa ideia foi uma excelente proposta e os resultados extremamente positivos. As entrevistas evoluíram e, por motivo de grande quantidade de empregados, foi adotada a entrevista não diretiva, pois assim permitiria que todos falassem livremente. A partir disso, foi percebido o que chamamos de organização informal, onde os empregados ficaram mais unidos. A organização informal traz mais união aos empregados, mas, ao mesmo tempo, uma preocupação às empresas, pois os funcionários começam a unir para questionar sobre o exagero da produção e sobre suas insatisfações. Dessa forma, os pesquisadores desenvolveram a quarta fase. Na quarta fase, foi separado os trabalhadores em dois grupos, grupo de experimento e grupo de controle, os dois trabalhando em condições de trabalho iguais. Um observador ficava dentro da sala, enquanto que um entrevistador, pelo lado de fora, fazia entrevistas. Esse estudo tinha como propósito analisar a organização informal dos trabalhadores. Nesse momento, o salário de cada empregado só poderia ser maior, pois eles também tinham parte fixa, se a produção total aumentasse. Dessa forma, foi observado um conjunto de artimanhas da equipe, como por exemplo, quando o operário observava a quantidade mínima de sua produção, eles reduziam o ritmo. Nesse momento, também houve um sentimento de solidariedade entre as equipes, além deles combinarem entre si uma estabilização da produção. O objetivo dessa fase foi analisar a relação entre a organização formal e informal dentro da empresa. A experiência de Hawthorne foi o grande marco na teoria das relações humanas, e nela pôde-se concluir que a produção aumenta não pela força física dos empregados, mas sim pela integração social da equipe. Outra conclusão é que o indivíduo não é um ser isolado, e sim membro da equipe, e a equipe se fortalece de tal forma que eles preferem produzir menos e ganhar menos que prejudicar seus colegas. Outra conclusão foi a percepção que as pessoas querem ser compreendidas e participativas. Pessoal, essa foi a experiência de Hawthorne. Espero ter ajudado vocês. Não esqueça de comentar, dê o seu feedback nos vídeos para que possa melhorar a cada dia. Pessoal, me acompanhe também nas redes sociais. Lá também posto conteúdo na área de gestão. Pessoal, um forte abraço e não esqueça, o professor Daniel Santana está aqui
para ajudar vocês. Tchau, tchau.